paz do Senhor Jesus. Gostaria aqui de falar convosco num texto que está em Amós, capítulo 3, dos versos 3 a 8. Amós, capítulo 3, dos versos 3 a 8. Com este texto, eu gostaria de pensar convosco sobre um tema que é: tudo existe. Para tudo existe uma razão. Para tudo existe uma razão. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro do profeta Amós. Amós, capítulo 3, dos versos 3 a 8, diz assim: Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa. Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado. Cairá a ave no aço em terra, se não houver armadilha para ela. Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa. Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça. Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá. Falou o Senhor Deus, quem não profetizará. Só até aqui a palavra do Senhor. Oremos para que o Espírito Santo nos ilumine as nossas mentes, o nosso intelecto, e para que nos conduza a uma paz entendedora de toda a sua palavra. Senhor, te agradeço, meu Pai, nesta tarde, só pelo facto de termos a tua palavra aberta nas nossas mãos. Fala connosco, Senhor. Fala ao teu povo, ó Deus. Ilumina, Senhor, os nossos corações. Revela a nós a tua palavra. Ilumina, Senhor, os nossos entendimentos para que nós a entendamos. E nos ajuda, Deus, a colocar em prática nas nossas vidas cotidianas tudo aquilo que for falado e tudo aquilo que nós formos ouvir. Que seja assim para a honra e glória da santidade do teu nome. Meu Deus, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis da tua presença, para a honra e glória da santidade do teu nome. E em nome do teu Filho amado Jesus, assim oramos e assim queremos. Amém e glória a Deus. Para tudo existe uma razão. Este é o tema do nosso sermão de hoje e a minha expectativa é que ela se torne em praticidade, ela se torne em prática para as nossas vidas. Muito nos tem a dizer este texto hoje e por isso eu peço toda a vossa atenção. Tenha a sua Bíblia aberta, vá conferindo comigo tudo aquilo que você for ouvindo através das minhas palavras neste vídeo gravado. Na mensagem anterior nós vemos que o profeta encerra, nas mensagens anteriores, melhor assim, o profeta encerra o ciclo de profecias de juízo contra a nação de Israel, contra o povo de Judá e contra as 6 nações que rodeavam, que se avizinhavam a nação de Israel. Amós era um pastor e um agricultor que não era profeta, foi levantado por Deus já das terras de Tecoa. E ele caminhou em direção ao Reino do Norte para profetizar contra aquela nação, contra a nação de Israel que residia no Reino do Norte, contra aquelas 10 tribos do Reino do Norte. E ele profetiza contra as suas iniquidades, contra as suas idolatrias, contra as suas imoralidades. E até aqui, enquanto Amós não profetizou contra a própria nação de Israel, chamada a armadilha de Amós, ele começa profetizando contra as nações vizinhas, a seguir ele passa a profetizar contra a sua própria nação, a nação de Judá, e Israel ia aplaudindo. Israel ia dizendo: sim, fala, profeta, fala a voz de Deus. Mas o profeta foi chegando, foi apertando o cerco, até que chegou ao ponto crucial da sua missão, que era profetizar contra a nação de Israel. E aí Israel se levantou e apresentou
perante o profeta aquilo que nós chamamos a teologia do Reino do Norte. Israel dizia, não, nada nos pode acontecer porque Deus é connosco, nós somos um povo escolhido, nós já estamos libertos, nós podemos viver a nossa vida, a nossa maneira, ao nosso jeito, porque nada nos afeta. E aí o profeta começa combatendo a teologia do Reino do Norte. Foi a nossa última mensagem, o nosso último sermão. Logo que o profeta investe na sua principal nação, aí o povo inverte o pensamento do profeta, ou tenta inverter o pensamento do profeta, e investe na sua teologia. E uma das maiores missões do profeta Amós foi a de destruir este equívoco. Uma das missões do profeta Amós foi dizer, não, essa teologia não é válida, porque se o Senhor vos chamou, Ele também vos pode repreender. Como diz aí no verso 2, de todas as famílias da terra, somente a vós vos escolhi. Portanto, o Senhor vos escolheu. O Senhor vos ajuntou como um povo exemplar para o mundo, como um povo que carrega o nome de Yahweh. E por isso, porque eu vos escolhi, diz Deus, eu também vos punirei as vossas iniquidades. Este foi o relembrar ao povo de Deus dos decretos de Deus. E os decretos de Deus está lá no famoso capítulo de Deuteronômio, que é o capítulo 28, onde ele gasta 14 versículos em bênçãos, dizendo, se ouvires, se atentares, se guardares os meus mandamentos, serás abençoado à saída, abençoado à entrada, e por aí vai, até o verso 14. Mas, no verso 15, ele diz, se não atentares aos meus mandamentos, se não atentares às minhas vontades, então todas estas maldições sobrevirão contra ti. E ele vai até ao verso 66 do mesmo capítulo, com todas as maldições. Veja que Deus exige muito mais de nós do que aquilo que nos dá. E sempre foi assim e sempre será. Se você for ver a Constituição da República, se você for ver o Código Penal, nós temos muitos mais deveres do que temos direitos. Sempre foi assim e sempre acontecerá. O facto de Deus os ter escolhido de entre todos os povos da terra. Deus escolheu Abraão lá na terra de Ur dos Caldeus. Mas por esse facto de Deus o ter escolhido, Deus imputou naquele povo uma responsabilidade acrescida, uma responsabilidade moral diante de Deus para com a terra. Ou seja, eles tinham a responsabilidade de levar Deus a todas as outras nações. O que é que eles fizeram? Totalmente o contrário. E face a falta de responsabilidade, a falta a esse desrespeito pelas coisas de Deus, nada mais resta a Deus do que o castigo, que é o que está aí no verso 2. Vocês não me ouviram, vocês não atenderam às minhas palavras, vocês não atenderam aos meus decretos, não atenderam aos meus mandamentos, então não me resta mais nada, diz Deus, do que eu vos castigar, do que eu vos punir, e eu vos punirei com a nação assíria. Que isso aconteceu depois, anos mais tarde, com a nação de Israel. Eles foram completamente destruídos de todo o seu culto, de toda a sua religião, de toda a sua cultura, as suas famílias, as suas casas, tudo foi destruído. Uma parte foi levada para o cativeiro como escravos, a outra parte, principalmente as mulheres, ficaram nas terras de Israel e foram juntas com outros povos, procriaram outro género de raça de gente, e daí nós depois conhecemos a história da nação de Israel até aos dias de hoje. Por isso é que há as guerras entre Israel e as outras nações. E face a isto, o povo se questionou. Até então, Israel aplaudia as palavras do profeta. Mas quando o profeta começa combatendo as suas próprias ideias, as suas próprias teologias, o povo se questionou, será que este profeta é de Deus?
Porquê é que eu vou acreditar neste profeta? Porquê é que eu vou acreditar nesta mensagem de tamanho juízo? Até porque já outros a pregaram e nada aconteceu. E isto, meus amados irmãos, nos traz à realidade dos dias de hoje. Nós ouvimos profetas falando e não ligamos. Nós já ouvimos os juízos de Deus serem proclamados e não ligamos nenhuma. Porquê? Porque há 2000 anos que veio Cristo, Cristo já morreu, já ressuscitou, já ascendeu aos céus. A Igreja se constituiu. Todo o profeta, todo o bom profeta proclama a admoestação, a exortação, o juízo à Igreja de Cristo, mas nada acontece. Porque é que nós vamos ouvir mais uma vez? É mais um que vai falar a mesma coisa. Isso acontece connosco, meus queridos. O meu objetivo, neste sermão de hoje, é o de mostrar a credibilidade da mensagem de Deus sobre o povo. O meu objetivo é mostrar que a palavra de Deus se cumpre nos dias de hoje. Apesar de nada ter ainda acontecido. É porque Deus está cedendo um tempo para arrependimento. Deus está cedendo um tempo, está cedendo de graça para que o povo acorde, para que o povo se autoexamine, para que o povo se autorresponsabilize perante Deus e perante o mundo. Para que o povo faça esta pergunta: qual é a minha missão? Por que é que Deus me chamou? Será que Deus me chamou para estar numa igreja? Será que Deus me chamou para estar em comunhão uma vez por semana, ao domingo, ou à quinta-feira? Será que Deus me chamou para colocar na minha testa a palavra, o adjetivo cristão? Ou será que Deus me chamou para fazer diferença ao mundo? Para mostrar Deus ao mundo? Para transportar a palavra de Deus ao mundo? Vejamos então qual foi o método utilizado por Amós. Um método interessantíssimo. Porque Amós foi advertindo o povo, a nação de Israel, com perguntas, métodos retóricos. Ou seja, ele foi perguntando, fazendo perguntas, mais concretamente 9 perguntas, mas todas as perguntas já tinham respostas incorporadas. Não era preciso o povo responder. Eram perguntas retóricas. E de novo, ele continua cercando Israel com a sua armadilha. Ele continua dizendo a Israel, tudo o que acontece tem uma causa. Todo o efeito tem uma causa. Nada acontece por acaso. Todo o efeito tem uma causa. Eu gostava que você entronizasse isso no seu espírito, que tudo aquilo que lhe acontece na sua vida, ela tem uma causa. Ela tem uma justificação. Deus não é um Deus do destino, Deus não é um Deus do acaso. Deus é um Deus dos factos e das coisas concretas. Embora não veja, mas elas acontecem e elas acontecerão. Como eu disse, Amós desenvolve o seu argumento retórico, a sua forma de exposição, o seu discurso em forma retórica, constituído por 9 perguntas, todas elas com resposta. E vamos ver cada uma das perguntas e depois no final vamos fazer umas aplicações para a nossa vida. Então a primeira pergunta está no verso 3, que diz assim: andarão dois juntos? Andarão dois juntos se não houver acordo? Aqui o andar junto tem a conotação de estar ou de ser algo combinado. Foi algo que alguém combinou com o outro, acordaram, fizeram esse acordo, então agora sim poderão andar juntos numa mesma visão. Israel e Deus só andavam juntos porque houve um acordo. Você e eu hoje só andamos juntos, numa mesma fé, no mesmo Espírito, adorando o mesmo Senhor, porque houve um acordo firmado. Firmado por quem? Por Cristo, através do seu sangue, com as gerações futuras, com você e comigo. Mas a segunda pergunta está aí no verso 4, diz: rugirá o leão no bosque sem que tenha presa?
Se você olhar aí nos documentários do canal da Discovery, canal dos animais, você vê que o leão se coloca à caça baixo. Ele se baixa junto às ervas, ao mato, à espera que a sua presa passe. E ele mantém-se calado, ele mantém-se em silêncio. E ele só vai rugir quando de facto tem a certeza que vai apanhar a sua presa. Ou seja, o seu rugido é um misto de sinal de alerta e de intimidação. Ele intimida a sua presa com o seu rugido, a presa fica apavorada, fica paralisada e aí o leão pode atacar. Portanto, o leão só ruge quando tem a certeza da captura da sua presa. Para todo o efeito, tem uma causa. Mas, ainda no verso 4, está a quarta pergunta, que diz assim: rugirá o leão no bosque sem que tenha presa, levantará o leãozinho no covil a sua voz sem nada tiver apanhado. Continuando nesta esfera dos documentários de animais, nós vemos que quando a leoa vai à caça, ela deixa os seus filhotes numa toca ou num sítio escondido e eles ficam lá quietinhos, ficam sossegadinhos, porque eles também, enquanto leãozinhos, eles continuam a ser também uma presa. E esses leõezinhos estão lá quietinhos. Eles só vão levantar a sua voz a rosnar numa linguagem de alegria quando a sua mãe, a leoa, traz para dentro da toca ou para o local onde eles estão a presa que apanhou para alimentar os seus filhotes. Então, para todo o efeito, existe uma causa. O leãozinho, o leão novo, só rosna quando tem algo para comer. Até lá ele continua em silêncio. Mas aí o profeta Amós nos dá a quinta pergunta, que está aí no verso 5. Cairá a ave no aço, em terra, se não houver armadilha para ela? Isto é perguntas lógicas. Por isso é que é uma pergunta retórica. São perguntas lógicas. Claro que a ave, se não tiver uma armadilha, nunca será apanhada. Portanto, cairá a árvore no laço em terra se não houver armadilha para ela? Claro que não há laço, então o pássaro não é apanhado. Então, para todo o efeito, existe uma causa, o pássaro só é apanhado porque existe uma armadilha para o apanhar. E aí a conclusão da sexta pergunta continua no verso 5, que diz: levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado o caçador alguma coisa? O caçador só tira o laço quando sabe que dentro do laço está um passarinho. Portanto, não cabe na cabeça de ninguém, a menos que tenha desistido da caça, mas quem está caçando só levanta as suas armadilhas quando as armadilhas têm presa caçada. No verso 6, ele continua com as perguntas e aqui ele está caminhando numa forma ascendente até chegar ao coração do povo. No verso 6 diz assim: tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça. Naquela época as cidades eram circuncidadas com muralhas. E as muralhas geralmente eram em formas quadrangulares ou em formas retangulares. Poderiam ser em formas em forma de círculo, mas era muito raro. E geralmente eram formas quadrangulares ou em formas retangulares. E em cada ponto dos muros, no cruzamento, nos cantos dos muros, existia uma torre de vigia. E em cada torre vigia existia 1, 2, 3 sentinelas que faziam turnos entre si, e aquelas sentinelas estavam 24 horas por dia vigiando
os espaços do horizonte, tudo o que pudesse chegar até à cidade, eles viam naqueles pontos de vigia. Se algum mal estivesse sobrevindo sobre a cidade, uma das sentinelas tocaria uma trombeta, a trombeta de alarme. Mas quando essa sentinela tocava a trombeta, todo o povo que estava dentro da cidade, nos seus afazeres, no seu trabalho, no seu descanso, a dormir, eles estremeciam de pavor e de medo. Porquê? Porque a trombeta só toca quando algum mal vem sobre a cidade. Quando a trombeta de alarme tocava, todo o povo estremecia de medo. Para todo o efeito, o medo do povo, existe uma causa. A trombeta tocou. Quero que você intronize isto que está ouvindo. Isto é muito importante para todos nós e isto nos dá rastro de sabedoria para que nós possamos viver nestes dias tão conturbados, nestas coisas que nos rodeiam, mas que continuemos sempre com os olhos colocados no Yahweh, no Deus dos céus que criou a terra e os mares. E aí temos a oitava pergunta, a sétima pergunta, perdão, que ainda continua no verso 6. A trombeta soou, o povo estremeceu, mas sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Por outras palavras, nada acontece sem o conhecimento ou o consentimento de Deus. Tudo aquilo que nos acontece na nossa vida, Ele tem o conhecimento e o consentimento de Deus. O mal aqui, por incrível que pareça, poderia estar muito melhor traduzido e por isso nos leva a vários discernimentos, a várias interpretações. Porque quando o profeta diz sucederá algum mal à cidade, o mal aqui não tem a ver, não tem relativamente a ver com pecado. Existem 3 tipos de mal descritos na Bíblia. Existe o primeiro mal, que é símbolo de calamidade ou juízo de Deus. Existe um segundo mal, que é o mal do pecado, ou o efeito do pecado. E existe um terceiro mal, que é a prova ou o teste. Neste caso aqui o mal é conotado como calamidade, destruição. Existe alguma destruição, existe alguma calamidade que chegue ao povo de Deus sem que Deus o permita, tenha conhecimento e o consinta? Não. Toda a calamidade, tudo aquilo que nos acontece no nosso dia-a-dia, na nossa vida, tem o conhecimento e muitas vezes o consentimento de Deus, ou todas as vezes tem o consentimento de Deus. A palavra de Deus diz que não cai uma folha de uma árvore ou um fio de cabelo da sua cabeça que Deus não conheça e não permita. Deus não está assim tão longe de si e de mim como nós muitas vezes pensamos. A nossa vida é comandada, é gerida, é coordenada por Deus Altíssimo. Nós não estamos à deriva. Nós não estamos ao acaso. Nós não estamos firmados num destino ou num karma. Para todo o efeito que acontece, que existe na nossa vida, existe uma causa. Boa ou má. Uma causa de vida ou uma causa de morte. O mal trazido por Deus, a calamidade, tem causa no efeito do pecado do povo. Isto parece-me lógico. Se o povo anda em pecado, se o povo anda numa anarquia espiritual, se o povo quer andar à sua forma, à sua maneira, ao seu jeito, o que é que o povo pode esperar de Deus? Mal, calamidade, juízo, punição. O povo anda sendo punido por causa da sua rebeldia. Diz a palavra de Deus que o meu povo morre, perece por falta de conhecimento.
Falta de conhecimento de quê? Dos mandamentos, dos decretos, das vontades de Deus. Ou seja, por outras palavras, o povo morre porque anda fora do conhecimento da glória de Deus, do conhecimento da lei de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. Se você não lê, se você não medita, se você não ouve, o que é que lhe pode esperar? Calamidade, punição. Porque ao mesmo tempo que você se afasta dos caminhos de Deus, você se achega a outros caminhos. Isso é automático. Você não precisa fazer nada para isso. Você só precisa se deixar ir. Automaticamente, se você abandona os caminhos de vida, você começa caminhando nos caminhos de morte. E aí Deus vai entrar em ação, porque para todo o efeito existe uma causa. E para tudo o que existe na nossa vida, existe uma causa. E muitas vezes a causa somos nós. Porque o nosso maior problema não é a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos vizinhos, os nossos colegas. O nosso maior problema somos nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos. Nós somos aqueles que batalhamos contra o nosso, a favor da nossa destruição. Oitava pergunta, verso 8. Eu vou passar o verso 7, a gente já lá vai. Mas a oitava pergunta está no verso 8, que diz: rugiu o leão, quem não temerá? Você lembra-se que eu disse há bocado? O leão só ruge quando ele sabe que a presa está apanhada. Quando ele sabe que vai apanhar, que não há forma de escapar a captura da sua presa, então o leão ruge para intimidar, ruge para o assustar. Rugiu o leão, quem não temerá? O medo só vem porque o leão rugiu. E nós muitas vezes temos medo, porque dos céus já rugiu o leão em punição e em juízo contra nós. Até lá o leão está calado. Até lá o leão está sossegado. Se Deus rugiu, e se Deus através da voz do profeta Amós, e se Deus através da voz de outros tantos profetas ao longo dos tempos e nos dias de hoje também, aqueles profetas que pregam a palavra, que tentam levar o povo aos caminhos de Deus, Deus está rugindo, Deus está falando, mas o povo não teme, o povo não fica com medo. Meu querido e minha querida, se o leão está rugindo, se Deus está falando, quem não temerá? A palavra de Deus diz: não há coisa pior do que cair nas mãos de um Deus vivo. Não há coisa pior do que cair nas mãos de um Deus irado, assim é que é. De um Deus que está rugindo do seu trono. De um Deus que está clamando, está alertando lá do seu trono. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Olha o que é que o profeta diz aí no verso 2 do capítulo 1. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmel. Isto é uma ilustração da voz de Deus. Quando Deus ruge, e Ele ainda está calado, Ele está falando, Ele não está rugindo ainda. Mas um dia Ele vai rugir. E um dia Ele vai rugir e as terras vão se encher de luto. As terras vão ser dizimadas. Secar-se-á o cimo do Carmelo, não haverá mais vida. Mas temos a nona pergunta e última. Continua no verso 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Profetizará. A palavra profetizar na Bíblia não tem nada a ver com adivinhação do futuro. A palavra profetizar na Bíblia não tem nada a ver com uma declaração de um estado, de um bom estado para quem ouve. A palavra profetizar é a mesma palavra de que falar, é a mesma palavra que pregar e é a mesma palavra do proclamar. Se o pastor está pregando,
quem não, ou se Deus está falando, quem não há de falar. A mensagem revelada ao profeta Amós era a própria mensagem de Deus. A mensagem do profeta revelada ao profeta, que ele a falou, ele a profetizou, ele a revelou, ele a falou, ele a proclamou ao povo de Israel, à nação de Israel, era da autoridade do próprio Deus. Amós não inventou nada. Amós não produziu um discurso muito bonito para impressionar o povo, a nação de Israel. E se eu estou falando hoje, meus queridos, é porque Deus está falando do seu trono, lá do alto de Sião, lá do sentado no trono branco, lá na sala do trono, lá no trono da graça. Deus está falando. Para todo o efeito existe uma causa. Se você hoje está sofrendo, se você hoje está amedrontado, se você hoje está desanimado, é hora de retornar aos caminhos de Deus. É hora de se arrepender. Porque, tão certo como o rugido do leão causa medo ao homem, tão certo como a trombeta do sentinela causa medo na cidade, assim a fala do Senhor fará também o profeta falar. Amós é o mensageiro de Deus. Amós não é alguma pessoa que teve vontade de fazer algum tipo de espetáculo, como acontecia lá nas terras da Grécia, nas praças principais. Não, Amós sentiu Deus falar. Amós sentiu o leão estar rugindo. E então ele falou as palavras de Deus. Verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isto aqui faz-me descansar, meu querido e minha querida, e eu quero que você partilhe este descanso que eu tenho comigo. Porque enquanto os profetas falarem, Deus não vai agir. Deus só vai agir. Deus só vai entrar em providência pela sua glória. Deus só vai punir drasticamente todo o povo a partir da altura que ele não tiver mais palavra para o profeta falar. Esse é um descanso para as nossas almas. E isso ensina-me que tudo o que acontece neste mundo tem uma causa e que essas causas podem ser anuladas. Basta que eu queira. Basta que eu assuma a minha responsabilidade de carregar o nome de Deus ao mundo. Basta que eu assuma a minha responsabilidade enquanto ser vivo, enquanto tiver sopro de vida nos pulmões, de continuar falando. E Deus continuar agindo através das palavras que Ele me for dando e cedendo perdão, cedendo bem-estar, cedendo vida a todos quantos queiram ouvir. A causa de Amós, ou a causa porque Amós estava falando, era o pecado da nação de Israel. E por causa do pecado da nação de Israel, a causa estava instalada. Então o efeito para essa causa, para a iniquidade da nação de Israel, seria o envio da calamidade. Seria o envio do juízo sobre aquela nação. Seria o envio da nação assíria, um império crescente naquela época, e assim aconteceu porque a palavra de Deus é verdadeira e nós conhecemos a história. Então, meu querido e minha querida, para finalizar, o que é que nós podemos aprender? O que é que estas palavras, 9 perguntas de Amós, nos trazem à nossa vida hoje? Primeiro, que aprendemos perfeitamente que o castigo a vir sobre o povo é da inteira responsabilidade desse mesmo povo. O castigo a vir sobre mim é da minha inteira responsabilidade. Isto está aí no verso 3,
que diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Deus e o povo não podiam caminhar mais juntos naquela época. Porquê? Porque o acordo estava quebrado. A aliança com Abraão, a aliança com Moisés, ele foi quebrado. Israel quebrou o acordo. Israel falsificou o acordo. Israel deturpou o acordo. E como todo o acordo tem cláusulas de rescisão, também o acordo com Deus existia a cláusula de rescisão, que era o castigo, era a punição. Mas em segundo lugar, o que é que nós podemos aprender mais ainda? É para o destaque da veracidade da pregação de Amós. Nos versos 4 e 5, diz: rugirá o leão no bosque sem que tenha presa, levantará o leãozinho no que ouviu a sua voz, se nada tiver apanhado. Cairá a ave no ar sem terra, se não houver armadilha para ela. Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa. Isto é lógica para os nossos olhos. E conforme esta palavra é lógica para os nossos olhos, também a palavra de Deus deve ser lógica para os nossos corações. Conforme é verdade aquilo que Amós falou ao povo, acerca do leão, acerca do laço, acerca do caçador, assim também deve ser verdade viva e permanente dos nossos corações, em que a palavra de Deus é verdadeira, ela é fiel, ela é justa e tanto nos traz vida e descanso, como nos traz castigo e desassossego. E aí temos o terceiro lugar. Nada acontece por acaso com o povo de Deus. Conforme nós iniciamos, Deus está no controle, no comando da vida do seu povo. E está tão no controle, tão no comando, que Ele nos conhece um a um pelos nossos nomes. Ele nos conhece um a um pelo número de cabelos da nossa cabeça. Ele nos conhece um a um pelas nossas virtudes e pelos nossos grandes defeitos. E mesmo assim Ele continua calado, para não nos atemorizar mais. E continua nos cedendo tempo, para que nós possamos nos arrepender e voltarmos ao caminho, e voltarmos ao acordo. Este é um princípio que precisamos aprender. E é um princípio que precisamos intronizar nas nossas vidas. Nada acontece por acaso com o povo de Deus. Pior é que o povo não está mais estremecendo com o rugir do leão. O pior é que o povo não está mais estremecendo com o soar da trombeta. Por outras palavras, o povo não está mais receando, o povo não está mais estremecendo, o povo não fica mais atemorizado com a pregação do pastor. Eu lembro-me quando era menino na fé, com 20 anos. Quando o pastor subia ao púlpito para começar pregando, o meu coração saltava. O que é que ele vai dizer desta vez? O que é que será que vem agora? Mas hoje, o pastor prega hoje, prega amanhã, prega depois, prega um mês, prega um ano, prega anos. E o povo não estremece, o povo não se atemoriza, o povo não muda de vida, o povo não muda de estado de alma, o povo não muda de pensar. Porquê? Porque fugiu do acordo, fugiu da visão, fugiu do foco. E isso me causa tristeza hoje, conforme estava causando tristeza no coração do profeta Amós. Para que você pense, acha que Amós teve algum prazer naquilo que estava fazendo, amando de Deus? Acha que Amós teve algum prazer de sair lá das terras de Judá, das terras de Tecoa de Judá? Andar centenas de quilómetros rumo ao norte, para ir levar uma mensagem que ele sabia de antemão que ninguém iria gostar e ele iria ser maltratado. Não, ele não tinha gosto nenhum. Ele foi por obediência. Ele foi por amor
àquele povo. Ele foi principalmente por amor a Deus, o dono do nosso contrato, o contrato da nossa vida e da nossa morte. Olha o que é que diz Jeremias 18, verso 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, olha agora, se tal nação se converter da maldade aqui é pecado, contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal, da calamidade que lhe pensava fazer. Ou seja, se tal nação se converter da causa, também eu me arrependerei do efeito. Para tudo o que existe, há uma causa. Para toda a causa, para todo o efeito, perdão, existe uma causa. Se o povo se arrepender, Deus restituirá alegria, paz, amor, tranquilidade, sustento, providência e por aí fora. Vale a pena saber, meus queridos e minhas queridas, que existem profetas ainda pregando hoje. E se existem profetas que ainda estão pregando hoje, conforme aquilo que você está ouvindo, uma palavra que não agrada, uma palavra que só magoa, e uma palavra que eu não tenho prazer em falar, mas porque eu estou aqui falando, é porque Deus ainda está cedendo um tempo para arrependimento. Se arrependa enquanto é tempo. Conforme o profeta diz, buscai a Deus enquanto se pode achar. Este tempo de buscar e o tempo de achar é o tempo que Deus está calado ainda. É o tempo que Deus ainda não está rugindo. Porque quando Ele rugir de Sião, então será a conclusão da sua vontade. Nós adiantamos aí para o verso 7. É a certeza que Deus avisa sempre o povo pelas pregações dos profetas. Certamente que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não faz nada, não manda a calamidade sem primeiro dizer aos profetas: vão e falem em meu nome. Vão e proclamem a minha vontade. Vão e falem ao povo e os chamem ao arrependimento. Porque eu vou fazer, mas eu ainda não quero fazer enquanto houver tempo. Deus dá sempre um tempo. Não é como você e como eu. Desde que eu consiga fazer três aplicações e eu termino aqui. A primeira aplicação é que existem muitas pessoas que se perderam porque não levaram a sério a voz dos profetas. Existem muitas pessoas que estão se perdendo e que já se perderam porque não levaram a sério a palavra de Deus e as suas advertências pela boca dos profetas, dos pastores, dos líderes que eles tiveram. Existem muitas pessoas que se rebelaram por causa da frieza de palavra. Mas lembre-se que não aconteceu só com esses pastores, não aconteceu só com você. Jesus, lá em João 6, ele perdeu centenas de discípulos porque as suas palavras foram duras. Eles disseram que duro é este discurso. Quem o poderá ouvir? Meu querido e minha querida, o discurso de Deus, quando Ele é de Deus, Ele cria moça. Ele faz doer. Deus diz: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. A palavra de Deus é espada. E é mais afiada que a espada alguma de 2 gumes. Ele faz separação. Ele machuca. Ela dói. Mas no final, ela é bálsamo para as nossas vidas. Ela nos traz alegria, nos traz paz e nos traz tranquilidade. Porque para todo o efeito existe uma causa. E até porque existem muitos surdos
dentro de uma igreja. Não surdos físicos. Eu estou a falar para os surdos espirituais que não querem ouvir a voz de um homem. Segunda aplicação é que eu quero dar é que hoje não existem mais os profetas da revelação. Esses foram os profetas bíblicos e foram os apóstolos e os discípulos dos apóstolos até que o cânon sagrado se fechasse. A nossa Bíblia está fechada. Não existe mais revelação além daquilo que já foi dado. Ou, por outras palavras, não existe mais coisas novas. Tudo aquilo que Deus quis falar para o povo está fechado, está aqui, na nossa mão, na nossa Bíblia. Mas temos hoje pastores, temos hoje pregadores que conhecem essa revelação que já foi dada. Essa revelação escrita, onde a vontade de Deus está revelada. Então são esses os profetas dos dias de hoje. São os profetas que vão buscar a palavra já revelada e a entregam ao povo, a colocam em prática na vida do povo nos dias de hoje. Deus continua falando com pastores e pregadores dentro e fora das igrejas, ainda nos dias de hoje. Deus ainda continua derramando graça e derramando misericórdia. E graça pela vida desses pastores e misericórdia pela concessão do seu perdão ao povo que se quer arrepender. Mas, em terceiro lugar, nada nos acontece por acaso. Ou nada nos acontece por um acaso. Aconteceu, foi o destino, foi uma coincidência. Não, isto não é nada. Nada existe. Isso não existe nas nossas vidas, nem nas nossas vidas enquanto crentes, nem nas vidas dos outros enquanto ímpios. Porque Deus criou o mundo com a lei da causalidade. Ou seja, Deus criou o mundo com a lei da causa e efeito. Para todo o efeito existe uma causa. Um carro só pode andar porque alguém colocou o combustível dentro do carro. Um carro não anda sem combustível. Você não anda, não vive sem comer, sem beber. Portanto, você só vive porque o seu corpo é alimentado, é nutrido com pão e com água. Para todo o efeito existe uma causa. E isso foi criado pelas mãos de Deus. Foi Deus que criou essa lei da causalidade. Mas não é só na parte física. Essa lei da causalidade, essa lei da causa e efeito também existe no mundo espiritual, no mundo imaterial. Gálatas 6,7 diz: não vos enganeis, Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo estava falando não só na parte física, mas estava falando também na parte espiritual, porque aquilo que você semeia nesta terra é semente. Mas ele está dizendo, não vos enganeis, não sejais tolos. Deus não se zomba, ou Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa gozar. Pois aquilo que o homem semear aonde? Na terra e no espírito. Isso também ceifará. Ceifará onde? Na terra e no espírito. Se você quer vida terrena, você tem que plantar vida terrena. Se você quer vida espiritual, você vai ter que semear, plantar vida espiritual. E isso só andando junto, andando de acordo com Deus, andando atento aos decretos e aos mandamentos de Deus. Por último, somente por causa de Cristo, entenda isto que eu lhe vou dizer agora, somente por causa de Cristo é que a paciência de Deus nos faz ouvir o rugir do leão antes que o ataque aconteça. Porque o leão só ruge quando o ataque acontece. Mas Deus ainda está rugindo antes que você seja apanhado. Por outras palavras, Deus fala, mas não age ainda. Deus está alertando, Deus está advertindo, Deus está avisando e Deus está vos dizendo, arrependei-vos enquanto é tempo, fazei-vos chegar a mim, ó nação de Israel. Enquanto o meu rugido não passa a ação, enquanto eu não salto para apanhar as minhas presas. É isso que Deus está falando hoje. É isso que Deus tem sempre falado até os dias de hoje. Porque haverá um dia em que Deus não vai só rugir. Ele vai rugir e caçar.
Ele vai rugir e apanhar os faltosos. Ele vai rugir e castigar os depravados, os ímpios e aqueles que quiseram negar-se a ouvir o rugido de Deus. Meu amado e minha amada hoje, Deus está rugindo de Sião. Deus está falando do trono da sua graça. Ouça, por favor. Analise a sua vida. Faça as pazes com Deus. Se reconcilie com o Deus da graça. Observe a vida que Ele tem na sua mão direita para lhe entregar. Por causa da cruz, somente por causa da cruz, Deus cede um tempo para arrependimento. É como se Ele dissesse ao seu filho, isto é claro que é a imaginação minha, mas eu gosto de fazer estes exercícios mentais. É como se Deus dissesse ao seu filho, olha, porque tu morreste na cruz por eles, eu ainda não os vou castigar. Mas haverá um dia em que eu chegarei ao limite, à plenitude dos meus pensamentos, dos meus tempos, e enviar-te-ei à terra para ires buscar aqueles que são teus e vires buscar aqueles que irão para castigo eterno. É isso que vai acontecer. Então, meu amado e minha amada, não endureça o seu coração. Não finja que nada se passa ou que nada se vai passar. Se arrependa. Faça uma retrospectiva da sua vida e em seguida se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Deixe-se guiar por Ele. Deixe que Ele cuide da sua vida. Deixe que Ele cure das causas que podem produzir maus efeitos na sua vida. Seja assim para a honra e glória do seu santo nome e para descanso da sua alma. Amém? Que Deus o possa abençoar em nome de Jesus. E até uma próxima oportunidade, meus queridos.